Eu sou Fábia Richter, sou enfermeira e eu te convido hoje a conversarmos sobre o nosso corpo, sobre a saúde, e especialmente a respeito da nutrição. Como que isso impacta de fato no nosso bem-estar, porque ter saúde é muito mais do que somente fazer uma dieta. E eu te convido então a nos acompanhar. Eu vou hoje entrevistar uma pessoa que eu conheci pelas redes sociais, sigo ele, gosto muito de tudo aquilo que ele fala e eu tenho certeza de que vocês vão gostar também. Nós estamos ao vivo pela Acústica FM 97.7 e ao vivo na Sul TV, canal 42. Compartilha, manda para os teus amigos, nós estamos pelo YouTube, pelo Facebook, participa, faz as tuas perguntas, lembra as pessoas que agora está começando Tua Saúde, há um oferecimento de Agência 97K, o seu resultado pode ser muito melhor. A imagem da sua empresa é crucial, a identidade visual é responsável por transmitir a mensagem certa ao seu público. Agência 97K, o seu resultado pode ser muito melhor. E Pata Negra Empório Gourmet, produtos naturais e saudáveis, importados e artesanais, cervejas sem glúten, vinhos chilenos e muito mais você encontra na Pata Negra Empório Gourmet. Rua Manuel da Silva Pacheco, 676, contato 51 993 625 460. E está vindo aí o troféu Costa Doce 2025, dia 8 de maio, na Associação Comercial e Industrial de Camaquã. Acesse acusticafm.com.br e confira quem são as marcas, empresas, profissionais e personalidades mais lembradas da região. Realização Grupo Costa Doce de Comunicação e Rádio Acústica FM. Patrocínio Master, a FUBRA e Grupo Serve Uniaselv. Patrocínio Lindman Fotografias, Floricultura Floresta, Mix Bebidas, Casa Perini, Agência 97K, Sul TV e a SIC. A Rádio Costa Doce está celebrando 15 anos, com um presente incrível, 2 pares de ingressos para o show O Rei Roberto Carlos em Porto Alegre. Olha que legal, pessoal, dia 24 de abril. E para participar, envie Show do Rei para 51 986 36 9700. O sorteio será dia 17 de abril, durante o programa Primeira Hora, que é o programa da manhã aqui da rádio com Fábio Renner. Boa sorte. Patrocínio Tribaby Trip e Hípico Supermercado. Quero lembrar a todos que nós estamos ainda rodando o abaixo-assinado quanto os pedágios aqui na região. Quero mandar um abração para a Luísa Chiranque, que é campeã do lançamento em martelo, estava participando da competição agora de manhã e muito nos orgulha aqui na região. Bom, vamos lá então. Lembrando que vocês podem participar pelo WhatsApp da rádio, né, fazer as suas perguntas, pelo 51 986 369700 e também pelo Facebook, pelo YouTube. Muito importante que tu possa fazer as perguntas. Hoje eu entrevisto uma pessoa que não está aqui, infelizmente não está aqui ao vivo conosco, mas está nos dando uma grande oportunidade de conhecer ele, que usa muito as redes sociais para mostrar, informar, inclusive alguns enganos da indústria farmacêutica. Eu nem quis fazer uma chamada original sobre isso, lá não fiz a chamada inicial sobre isso, porque às vezes isso é meio polêmico e nós não estamos aqui para criar nenhuma teoria da conspiração, mas nós sabemos sim que assim como tem os medicamentos, nós temos as indústrias e o poder econômico ele é muito forte. E muitas vezes a gente compra gato por lebre. Mas nós não vamos falar só sobre isso hoje. Nós vamos falar sobre alimentação para idosos, nós vamos falar para nós mulheres, como é que está essa coisa do ganho das calorias, como que funciona isso no nosso corpo. E para isso, eu estou recebendo uma pessoa que eu sigo há um tempão aí nas redes sociais, tem dezenas de milhares de seguidores, Ed Calfati, ciência nutricional, ele que, assim, é reconhecido por falar que as pessoas podem ter escolhas, e para isso precisa ter informação. É isso mesmo, Ed, seja bem-vindo,
bem-vindo ao Tua Saúde, gratidão por ter aceito o nosso convite. Tu está ao vivo na TV aberta aqui no Rio Grande do Sul e também nas ondas da 97.7, uma das maiores rádios da ponta do Brasil. E nós somos ouvidos, inclusive, por outros estados, mas também por outros países, porque aí no mundo da internet aproxima as pessoas. E que bom, muito prazer em poder conversar contigo agora, sim, podendo levar informação para muitas pessoas. Boa tarde, seja bem-vindo. Daniel, não estou ouvindo ele. Agora sim, eu estava mutado por vocês. Agora sim. Agora Tudo sim. bem por aí? Obrigado. Prazer estar aqui com vocês, prazer dessa entrevista. E eu fico feliz de você trazer um tema tão relevante e que é tão mal interpretado. O mundo da nutrição, né? Inclusive falou da indústria farmacêutica, na verdade a indústria alimentícia, mas a indústria alimentícia tem empresas incríveis, mas tem muito truque. E a gente tem que pensar o seguinte: é zero teoria da conspiração, mas a empresa existe para dar dinheiro. Então, o objetivo maior, principalmente das grandes empresas que já perderam os seus ideais, é majorar o máximo possível o lucro. Então, tudo que ela pode fazer para andar no limiar da lei, ela não passa desse limiar, mas para andar no limiar da lei, ela faz. Ou seja, o objetivo dela é vender o produto mais barato possível que entregue aquele mínimo que ela promete. Então, entender isso de uma forma fria, de uma forma não ingênua, não é para ficar achando que todo mundo é do mal, não tem nada a ver com isso. É simplesmente olhar e falar, cara, eu entendo um exemplo clássico, uma frase que eu sempre falo. O rótulo da frente é a área do marketing. Então, ali é o que a indústria quer colocar para te vender o produto. E é papel dela, nada de errado com isso. Mas a gente se emociona com 100% natural, 100% integral, orgânico, vegano, sem lactose, sem glúten. Isso são só características, nada disso atesta a qualidade de qualquer produto. É atrás, nos ingredientes, na tabela nutricional, que você vai ver se aquele produto faz sentido ou não. Aquele produto tem coisas que estão lá para preencher espaço e para baratear, ou se realmente é um produto puro que merece entrar no seu corpo. E para isso, você precisa estar minimamente treinado. Isso é interessante, né? Eu bato muito na tecla de que todo mundo deveria ler qualquer rótulo de tudo que está embalado. Até um produto que supostamente é in natura. Se você vai comprar batata congelada, você entende que dentro do pacote tem batata. Mas não, daí é o rótulo. Você vai ver que tem óleos vegetais, ela é pré-frita. O problema maior aí é a pessoa ler e não saber interpretar. Então, sim, eu quero um pouquinho de quilometragem. Você que me acompanha já ganhou um pouco dessa quilometragem, né? Obviamente tem vídeos inteiros, aulas inteiras sobre isso, porque não é um negócio tão simples assim. Mas eu penso que a informação é fundamental, é por isso que nós temos o programa, e a rádio ela tem um alcance gigante, né? É uma coisa linda. E só para tu saber, que eu acho que eu não falei, amanhã pela manhã, das 7 às 8 da manhã, a rádio reprisa o programa, justamente porque nós entendemos aqui na rádio a relevância que é de falar sobre saúde. Porque, assim, o não adoecimento é o que nós estamos vivendo, nós temos que cuidar para não adoecermos. E por isso, Ed, quero fazer a primeira pergunta assim, para ti. O que é saúde? Tu consegue nos dizer, no teu pensamento, em tudo aquilo que tu prega, tu consegue criar um conceito de saúde? É muito interessante a sua pergunta, e é uma pergunta que eu faço para os meus alunos com frequência, para praticamente todos eles, quando existe algum encontro individual, porque cada pessoa vai ter o seu conceito de saúde. Então, eu posso te dar o meu conceito de saúde, o seu provavelmente vai ser diferente. Então, a minha resposta, ela não é tão objetiva, porque saúde é estar num corpo que você esteja satisfeito e confortável com ele, é estar no peso que você quer, é estar sem dor, é estar com energia para, por exemplo, hoje, um sábado de sol, eu sair daqui, pegar meu filho, ir no parque, correr com ele, andar de bicicleta com ele. Para cada um, o conceito de saúde vai ter um encaixe, uma aplicação na sua vida, dependendo do momento de vida, dependendo da sua cultura, dos seus hábitos. Então, saúde é tudo isso que eu falei e muito mais. Saúde para a pessoa que ronca e que tem desvio de septo forte, que dorme mal, é ter uma noite boa de sono e acordar refrescado. Então, você tem infinitos conceitos de saúde.
Muito bom, muito bom. Olha só, eu gosto muito de te ouvir falar de proteína. Então, eu queria começar por isso, porque o programa ele tem uma audiência específica, assim. São as pessoas que já entenderam que a vida não é, a gente não é um super-homem, uma super-mulher, e que ela falha, que a vida é finita, que a gente adoece, e que começaram a despertar para o cuidado da saúde. Muito mais do que estar belo, porque tu falou muito bem, né? Ter saúde é estar com um corpo confortável, ter saúde é estar equilibrado, né? Então, assim, às vezes as pessoas malham, fazem um exercício muito mais pela beleza. E às vezes acabam até se destruindo por usar algumas coisas errado, né? E aqui no programa, as pessoas que mais escutam são realmente as pessoas que querem aprender porque querem ter mais saúde. E a proteína ela é muito importante, né? Vamos falar disso para as pessoas, até porque, assim, nós sempre falamos, o Rio Grande do Sul é um estado onde as pessoas estão ficando mais velhos. A proteína ela é muito importante para o envelhecimento, né? Você tocou num ponto importante. Antes de falar da proteína em si, você falou da finitude da vida e dos nossos escorregões, dos nossos erros. É claro que todos têm, e eu acho que alguns deles são propositais e são desejados e desejáveis. Eu quero dizer, a gente tem os nossos momentos de indulgência, de prazer, eles fazem parte, são parte inerente da vida. A questão é saber quando eles são exceção. Depois você pode me perguntar mais disso, mas eu só quis falar disso pelo seguinte: a vida é finita, e as pessoas estão envelhecendo muito mal. Eu não vou bater agora na tecla da longevidade, que é a minha grande paixão. Longevidade não é só o quanto a gente vive, mas o como a gente vive, principalmente. Eu tenho muito mais preocupação em viver 85 anos muito bem do que 100 anos com os últimos 15 anos bagunçados. E aí tem um elemento crucial dessa história, que é a proteína. Veja, Fábia, a gente hoje consome uma quantidade de ultraprocessados medonha. Ultraprocessados não é comida de verdade. Ultraprocessados são alimentos hiperpalatáveis, completamente desconfigurados, com adição de uma série de elementos que não deveriam estar lá, que não são naturais. E eles têm uma característica. O macronutriente, o que é macronutriente? Carboidrato, proteína e gordura. E o macronutriente mais ausente nos ultraprocessados é a proteína. E é o macronutriente mais caro, mais nobre para o nosso corpo, mais necessário. A carne, né, é o nosso melhor exemplo. Na verdade, olha, carnes de todos os tipos, ovos, laticínios para quem os tolera bem, e tem formas para quem não tolera bem laticínios, você tem saídas, né? Se for por conta de lactose, pegar queijos, por exemplo, mais curados, que a lactose já acabou. Se for a caseína, pegar laticínios de búfala, cabra ou ovelha, que tem um tipo de caseína muito mais suave para o corpo. Então, você tem atalhos aí para poder suprir isso. E, eventualmente, você ir para alguma suplementação. E a gente tem também, na suplementação, sobretudo, suplementações vegetarianas, veganas, para quem prefere esse estilo de vida. Então, você tem proteínas isoladas de ervilha e arroz, que são as duas mais comuns. Mas eu gosto de falar o seguinte: a quantidade de proteína que a gente come por dia, ela não deve ser negociável. A gente precisa ter um mínimo de 1,5 a 2 gramas por quilograma de peso. E eu sempre... Tem um conceito da nutrição que eu sou muito contra, a menos que seja uma coisa de curtíssimo prazo, de poucos dias, que é contar calorias. É uma outra linha que você pode me puxar daqui a pouco, mas se por um lado eu não gosto de contar calorias, de ter uma regra pré-estabelecida de como é que deve ser o meu prato, as proteínas devem ser, de certa forma, no começo, até você criar um pouco de familiaridade, pesadas. Por quê? Você tem, por exemplo, um número, arredondando tudo, as carnes, na média, têm 26, 27% de proteína. Quando a gente fala de 100 gramas de proteína, não é 100 gramas de bife. Né? 100 gramas vai te entregar, dependendo da carne, vai te entregar de 25 a 30 gramas de proteína. Então, eu sou contra você ter uma balança para ficar pesando. Tem várias razões pelas quais sou contra. Mas no caso da proteína em si, você tem que saber quanto você está ingerindo. Que um ovo tem 6, 7 gramas de proteína, dependendo do tamanho.
que as carnes, em geral, vão ter de 25 a 30, e por aí vai. As fontes vegetais vão ter mais ou menos 8, 10, as boas fontes vegetais de proteína, tá? Então, é importante, se você for vegetariano, você tem outras fontes que não são necessariamente vegetais. Se você for vegano, sim, elas são vegetais. E aí você tem que suplementar. Na verdade é o seguinte, o vegano não tem atalho nesse caminho. O vegano, para ter a quantidade de proteína por dia dele, ele precisa suplementar e não tem nada de errado com isso. Não adianta a gente pintar algum estilo alimentar, algum estilo de vida como sendo perfeito, quando eventualmente tem as suas falhas e tudo certo. Não há nenhum demérito nisso. É importante saber que... Eu vou ter que te atrapalhar, porque tu falou coisas tão importantes e como às vezes nem todo mundo entende, né, a linguagem, né? Assim, suplementar. O que é suplementar, pessoal? É comprar uma proteína mais pronta e colocar na tua dieta, ou no leite, ou na água, ou preparar aquela vitamina. Então, acho que nós podemos falar um pouquinho mais sobre isso também, né? Porque às vezes as pessoas não entendem, acham que é preciso. Eu não consigo ir no nutricionista, eu tentei pelo SUS, não tinha vaga, eu não consegui ir no nutricionista porque eu não consegui pagar a consulta, eu vou ficar adiando eternamente conseguir ter o dinheiro para pagar a consulta e fazer aí uma boa alimentação. É por isso que a gente existe, para fazer a informação correta. O que o nosso entrevistado, o Ed, está falando é de que é preciso priorizar a proteína. Olha que bacana, ele disse, é inegociável. E ele diz, inclusive, eu não gosto que pese tudo, mas a proteína, tu tem que saber quanto que tu está ingerindo. É isso? Isso é muito importante que a gente frise, porque as pessoas precisam entender, e aí eu quero que tu vá direto no rim, assim. Para que serve a proteína? Por que um idoso precisa comer proteína? Perfeito. Proteína, ela é a matéria-prima para todas as nossas estruturas. A gente associa muito proteína a músculo e, obviamente, ela é fundamental para os nossos músculos, né? Então, o corpo vai quebrar essa proteína em aminoácidos, que são os tijolinhos para a nossa reconstrução, mas vale para todas as estruturas. Osso, pele, cabelo, cartilagens. Então, a proteína é a nossa estrutura. E a gente precisa colocar a proteína para dentro. E o corpo, ele recicla muito a proteína. Então, ele vai quebrando células que estão velhas, que estão doentes, ele consegue usar fragmentos de matérias-primas que já estão no corpo para fazer isso. Mas a gente precisa de proteína, né, vamos dizer, exógena, quer dizer, de fora, e nesta quantidade, para que a gente não perca, porque a gente vai passando o tempo, Fábio, a gente vai perdendo massa magra. Então, por um lado, você tem mais dificuldade de ganhar massa magra nova, e, em segundo lugar, você tem uma tendência natural a ir perdendo a massa magra que você tem. Quanto mais proteína você consome, e não precisa ser desenfreado, é isso, entre 1,5 e 2 gramas por quilograma de peso por dia. Quanto mais proteína você consome dentro desse intervalo, mais você preserva a sua massa magra. E os nossos músculos, nossa massa magra, é a nossa grande moeda da longevidade. A gente precisa dos nossos músculos o mais íntegro possível para levar a gente lá para longe. E outra coisa, músculo é uma série de benefícios, mas um outro muito importante, a gente ouve muito falar, talvez, eu não sei se se a audiência da rádio entende, está familiarizada com o conceito de índice glicêmico, de pico glicêmico, mas basicamente é o quanto você vai aumentar o percentual de açúcar no seu sangue, e é uma coisa que não é nada desejável, né? Ficar o tempo inteiro aumentando esse percentual. E o grande responsável por absorver de forma rápida e eficiente esse açúcar e todo o carboidrato que a gente coloca no corpo é açúcar, ou seja, se o que você está comendo não é proteína e não é gordura, é carboidrato, tá? Se você não tem dúvida do que é carboidrato, se não é proteína, não é gordura, é carboidrato. Todo esse carboidrato vai virar açúcar no seu corpo, em maior ou em menor quantidade, em maior ou em menor velocidade. E os músculos são os grandes responsáveis por deixar a nossa estabilidade glicêmica acontecendo de uma forma mais otimizada. Então, o músculo é absolutamente fundamental. E, obviamente, ele depende da proteína. E eu queria colocar mais umas coisas sobre proteína, Fábio, que principalmente mulher, eu sei que a sua audiência é majoritariamente feminina, e 70% das mulheres querem perder peso. E quando a gente fala de perder peso, é mais uma razão para você não negligenciar o seu aporte de proteína. Porque
A proteína, olha que maravilha. Em primeiro lugar, ela é o tipo de alimento mais saciante que tem. Repara que se você for num churrasco, você pode ficar uma quantidade de horas, se você comer bem no churrasco, né? Você pode ficar uma quantidade de horas imensa, muito maior do que qualquer outra refeição sem comer. Se você estiver minimamente treinado, minimamente, você consegue ficar o dia inteiro sem comer, você vai comer 24 horas depois. A carne, ela sacia demais. E tem um outro elemento em cima da proteína também, muito bacana. Se fala muito, para o bem ou para o mal, eu acho que mais para o mal do que para o bem, da questão do aporte calórico, né? Os profissionais hoje, infelizmente, estão com a tendência de reduzir o nosso corpo a uma calculadora, né? Então, é a caloria que entra, a caloria que sai, desconsiderando os efeitos metabólicos, hormonais de cada tipo de alimento. Mas, de qualquer jeito, as calorias estão lá, então é um papo um pouco mais denso, dá para a gente tocar aqui e dá para deixar super palatável, mas a proteína, ela tem um fator termogênico de 30%. O que é isso? 30% das calorias da proteína já acabam na própria digestão dela. Então, olha que bacana. Se você, por acaso, estiver contando calorias, as calorias da proteína, 30% delas são de bônus. O seu corpo não vai aproveitar, porque ele vai queimar na própria digestão. Então, o consumo de proteína faz sentido sob todos os pontos de vista. O consumo consciente e nessa quantidade que eu comentei. Então, nisso, né, o homem que naturalmente prefere mais as carnes, o homem realmente tem um ganho, né? Porque ele acaba ingerindo uma quantidade maior de proteínas. A mulher realmente ela tem uma dificuldade com as gorduras, né? E tem uma outra coisa, né? A proteína não vira gordura. É muito difícil a proteína virar gordura. O corpo, metabolicamente falando, ou seja, a forma como o corpo aproveita cada um dos nutrientes que você coloca, no caso da proteína, o caminho metabólico, o caminho que o corpo faz para transformar essa proteína em gordura é muito difícil, é muito complexo. Então, ela simplesmente não vira gordura. Então, é mais uma razão para você realmente não ter medo da proteína. E já, só fazendo um parênteses, proteína não tem problema absolutamente nenhum, caso alguém que esteja ouvindo esteja pensando, mas Diabéticos, eu li que hipertensos. proteína complica o rim, complica o fígado. Não é verdade. Eu vou te fazer uma analogia que é absolutamente acurada. É a mesma coisa que eu falar que exercício físico pode trazer problema do coração. Por quê? Porque a pessoa que tem problema no coração tem que pegar leve no exercício físico, mas não é ele que causou o problema no coração. O problema é que já tem um problema renal, ela tem que pegar leve na proteína. Mas a proteína, em nenhuma quantidade, inclusive, os estudos são muito claros, inclusive dobrando essa quantidade que eu falei, que é impossível na vida real, tá? Não tem como, sem forçar muito, sem ser realmente um estudo de laboratório, vamos dizer assim, você não consegue comer tanto mais proteína do que isso, não consegue comer 3, 4 gramas por dia. Mas mesmo os estudos que fizeram as pessoas comerem 3, 4 gramas por dia, afetaram zero o rim e zero o fígado. Então não tenha, só se alguém tiver, enfim, se pensar em, mas ele não falou aquilo, não tenha medo. Se você tiver o seu corpo funcionando em ordem, a proteína só vai trazer coisa boa. Na dúvida que tiver que escolher o que comer, prefira sempre a proteína. E mais uma coisa que por acaso foi ontem. Ontem saiu uma matéria falando que da Universidade Federal de Minas Gerais, que proteína em excesso acelera o envelhecimento. E aí eu chamo a atenção para quem estiver nos ouvindo, tomar muito cuidado com matérias, muito cuidado. Claro, nós estamos falando aqui com uma rádio, como qualquer mídia, a intenção é que tenha mais gente assistindo, né? É vender mais, né? Então, colocar matérias, colocar informações que as pessoas comprem, que queiram ouvir. Mas tomem cuidado com isso. Esse teste foi feito num verme, que é um verme muito estudado, por incrível que pareça. A maioria dos estudos que a gente ouve são em vermes ou em um tipo de mosca específico ou em laboratório, em ensaio, em tubo de ensaio. Nesse caso foi num verme chamado C. elegans, que ainda era uma proteína extra e o verme encurtou o tempo de vida. Mas assim, a gente não pode querer comparar o nosso metabolismo com o metabolismo de um verme. Não dá para fazer um depara, porque é absolutamente impossível. Mesmo no caso de ratos, a maioria dos estudos não se mostra crível quando você vai, não se mostra verdadeiro quando você vai replicar esse estudo num ser humano. Então, tomem cuidado com o tipo de matéria, o tipo de estudo que foi feito. O estudo foi feito, foi bem conduzido, mas foi conduzido num verme. Só não, a menos que você seja um verme, não se preocupe com isso.
é que, na verdade, tu fala muito sobre isso, né? Sobre as verdades, que nós temos que filtrar, a gente tem que ver bem, nem todo mundo que está no Instagram, no TikTok, no YouTube, tem a propriedade para poder opinar, né, com relevância. Eu quero falar sobre ômega 3, que é uma dúvida que os meus seguidores têm, o pessoal pergunta, e quero falar sobre as calorias e quero que tu nos dê dica de rótulos, o que não pode faltar no rótulo. Aqui no Tua Saúde, nós falamos sempre que comida de verdade é abrir menos pacotes, abrir menos latas, menos frascos e sempre preferir a comida de verdade. E tu vai nos dar umas dicas aí sobre os rótulos, mas eu tenho que fazer um intervalo e esses 3 assuntos nós voltamos já já. Muito obrigado, Ed. Para quem quiser ir lá nas redes sociais dele, Ed Calfat. Calfat. Aproveita e já segue ele aí no intervalo. Sejam bem-vindos, esse é o Tua Saúde, eu sou a enfermeira Fábia Richter e eu quero aqui agradecer muito todas as pessoas que me chamaram durante a semana pedindo que eu assumisse aí o desafio do hospital e eu quero dizer que eu sou a pessoa mais sensível a todos os problemas do hospital, eu acho que eu sou uma das pessoas que mais sinto todas as dificuldades que nós temos, que não é pontual de agora, nós temos essas dificuldades há muito tempo, e eu vou dizer para vocês que sim, a nossa pauta é a saúde, e nós nos preocupamos com a saúde da região, e todos vocês sabem aí que a minha missão é realmente melhorar a saúde e a estrutura da nossa região. E não só falo do Hospital de Camaquã, mas de vários outros setores e de vários outros hospitais da região. Então, só para dizer que nós estamos na luta e torcendo aí para que a nova gestão do hospital vá bem, e a gente vai estar sempre juntos, sempre olhando, e logo ali adiante vocês vão entender os meus objetivos, porque eles vão fazer muito mais a diferença. Eu continuo renovando o meu compromisso de não só me preocupar com a minha vida e com a vida da minha família, mas com a de todos nós que dependemos de uma saúde boa para dar tudo certo e não termos a infeliz tristeza de achar que não fizemos tudo que era possível para o nosso familiar. Bom, estamos com um entrevistado, uma pessoa muito bacana, uma pessoa assim que fala para muitas pessoas nas redes sociais, e ele defende muito que a gente consiga ter segurança nas escolhas. Eu achei muito bacana, Ed, quando tu falou assim, de que é preciso cuidar, assim, se sentir bem. E para isso tu precisa te conhecer, precisa ter autoconhecimento, né? Então agora nesse segundo bloco, nós vamos falar um pouco mais disso, mas nós vamos assim trazer algumas questões bem práticas sobre rótulos, para que as pessoas possam olhar os rótulos. Eu acho que esse é um desafio, a gente acaba comprando porque tem a propaganda, acaba comprando porque o rótulo está bonito, às vezes olha só o preço e não se dá conta que popa aqui para gastar ali adiante. A um oferecimento de Agência 97K, o seu resultado pode ser muito melhor. Pata Negra Empório Gourmet, comer bem para viver melhor. Esse é o Tua Saúde. E se tu estás nos ouvindo no domingo de manhã, um bom dia para ti. Mas vai ser um grande final de semana de sol e é para sair de casa. Bom, eu estou com Ed Calfat, que eu conheço nas redes sociais, gosto muito. Conheci ele quando ele estava brigando com uma pessoa que estava dizendo que, ora, estamos comendo látex, e ele explicava que o látex faz parte dos insumos, né? Porque pode ser que tenha alguém alérgico a látex, e o látex que fala no rótulo tinha a ver com as luvas. Era mais ou menos isso, Ed? Tu lembra desse teu post? Eu lembro. Lembro Foi aí muito, que eu comecei a te seguir. É legal. Eu lembro muito, muita gente me mandou aquilo na ocasião e muita gente falou também, né? Tá baixinho. Uma Espera época só um pouquinho, Ed, que tá baixinho aqui. Nós vamos aumentar o teu áudio. Deu? Pode ir lá, vamos lá. Melhorou aí já? Melhorou. Dá pra ouvir melhor? Ótimo. Então tá bom. A questão do látex, muita gente me mandou. Fábio, tem muita coisa para falar de rótulo, eu vou tentar ser resumido. O látex, para não endereçar o tema que se trouxe, é que agora nas embalagens de chocolate tem lá, pode conter látex. E aí, quando as pessoas viram látex, inclusive profissionais, inclusive, enfim, influenciadores, blogueiros,
que não são da saúde, sobretudo, pegam aquilo e transformam aquilo num terrorismo. O fato é que o látex, não precisa se assustar com o látex, ele está na esteira que passa o produto, na produção, está na luva de quem está manuseando, não é um insumo, não tem látex adicionado, então não tenha medo do látex. É porque o látex é um alérgeno. O que é o alérgeno? São alguns elementos, então, podem ser alimentares ou não, as castanhas, os ovos, os derivados de leite, são alérgenos, ou seja, são elementos que uma quantidade maior de pessoas tem alergia, e a alergia pode ser, inclusive, fatal. Então, a Anvisa, que é o órgão responsável, entendendo isso, incluiu o látex como qualquer mini contato, uma alérgica, um mini contato que tenha com látex, já tem que estar no rótulo e pode conter. Então, só para você saber o que é látex. E falando outras coisas de rótulo, Fabio, é um tema muito mais longo do que a gente vai abordar aqui, mas eu vou tentar pensar algumas coisas que podem ser muito úteis. Então, lembra que eu falei lá no começo? Sem glúten, vegano, sem lactose, orgânico, até mesmo orgânico. Nada disso é sinal de qualidade, são só características. E uma outra coisa que nem característica é alimento fit, alimento light, alimento diet. Não se iludam com isso, nada disso é sinal de qualidade. Quando eu falo que nem característica no caso do fit não tem legislação, não tem regra. Você pode fazer um brigadeiro de leite condensado e falar que é fit, porque a lei não está lá para te coibir, né? Não existe limite para falar que é fit tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não tem. Alimento light simplesmente quer dizer que existe uma redução de 25% em algum dos elementos da sua versão convencional. Então, só existe o light quando existe a sua contraparte convencional. Só que olha que curioso, muitas vezes o light é pior do que o convencional, porque teve uma redução de algo que, por exemplo, é natural. Vou dar um exemplo clássico, um iogurte light. O iogurte light, na versão natural, você só tem, se for natural mesmo, você só tem alimento, comida de verdade ali, né? Quando você vai no light, você, por exemplo, faz o quê? Tem menos gordura, o meu produto é light, então o cara tira a gordura, mas ele tem que preencher aquilo com alguma coisa. E ele preenche com o quê? Com amido, que é um clássico. Amido é 100% igual a açúcar no seu corpo, 100%. Inclusive vira açúcar mais rápido no sangue do que açúcar branco. Então, aí entra, então já pegando isso de gancho para uma outra coisa, tomar cuidado com açúcares escondidos. Para a Anvisa, a maioria dos açúcares não é considerado açúcar, por mais bizarro que seja. Então, o próprio amido, maltodextrina, que é super comum em rótulos, que é um tipo de amido, mas tem outro nome. Maltitol, que é um tipo de açúcar que é vendido como sendo super tranquilo. Ele não é super tranquilo. Se aproxima do açúcar. Eu não vou dizer porquê. É uma combinação de caloria com índice glicêmico, com poder adoçante. Eu não vou fazer essa continha aqui para ir rápido, mas você tem frutose. Suco de fruta concentrado é o maior lobo em pele de cordeiro. Suco de fruta concentrado é uma quantidade absurda do pior tipo de açúcar, quando de forma concentrada, que é a frutose. Na fruta não tem problema nenhum. Quando ele está concentrado, ele é o pior açúcar que tem. Então, acho que são dicas muito importantes. Quem está nos ouvindo, anota o que eu falei agora. Se der para voltar, volta, porque, de novo, para a Anvisa, isso tudo não é considerado açúcar. E de 1 ano e meio para cá, mais ou menos, tem 3 lupas que passaram a ser obrigatórias nos rótulos. Alto em sódio, alto em gordura saturada e alto em açúcar. Agora, pensa comigo, se a maioria dos açúcares não é considerado açúcar, pela lei, a empresa pode fazer um negócio que é essencialmente açúcar e não vai ter o selo de alto em açúcar adicionado. Por isso que a educação, que é o papel que você faz aqui, Fábio, é tão importante. A educação é super importante, porque você tem que saber disso para saber que o fato de não ter um selo alto em açúcar adicionado não quer dizer que aquele produto não seja altíssimo em açúcar. Mas nós vamos ter que, agora que falamos no açúcar, porque isso vale um outro programa, né? Nós vamos ter que falar um pouquinho no prejuízo do açúcar, porque as pessoas pensam assim, eu sei porque elas falam comigo, não, mas eu não sou diabética, eu amo comer açúcar, eu não posso comer? O açúcar está associado a todos os desfechos negativos de saúde, tanto metabólico, o que é metabólico? Obesidade, ou sobrepeso,
diabetes ou a resistência à insulina, que é o estágio anterior, triglicérides alto, pressão alta, aumento de hemoglobina glicada, que mostra, na verdade, o seu, em última análise, o nível de envelhecimento, que está envelhecendo mais rápido. Então, o açúcar está associado diretamente a tudo isso, mas não só, também associado a doenças neurológicas, doenças mentais. Então, todo mundo já deve ter ouvido falar aqui de Alzheimer. Na década de 70, 80, ninguém ouvia falar, era muito raro. Hoje, é normal, ninguém se assusta quando sabe que uma pessoa com seus 60 ou 70 anos está com Alzheimer. É uma coisa muito triste. A gente está envelhecendo doente, sendo que não precisa. E o açúcar é um dos grandes responsáveis. O Alzheimer, ele tem um apelido, que é diabetes tipo 3, que é a diabetes do cérebro. E o que é diabetes? A incapacidade do corpo, e nesse caso do cérebro, no caso do Alzheimer, de processar açúcar. Você deu tanto açúcar, tanta glicose, que não é só na forma de açúcar, tá? Lembra dos escondidos? Amido não é doce, mas ele é açúcar. Sim. Só não percebe, porque o amido são várias moléculas de açúcar. Pensa num colar de pérolas, né? A glicose, que é o doce, é uma pérola, e o amido é um colar de pérolas. Então, você tem aquele sabor, entre aspas, camuflado. Você não percebe o sabor doce, então aquilo engana. Então, tudo que é açúcar vai contribuir para esse monte de doenças, e, de novo, entre eles, o próprio Alzheimer e outras doenças neurológicas. Então, o açúcar em excesso é um perigo. E eu já vou dar uma dica aqui, Fábio, que eu acho muito, muito importante. E, assim, é uma dica que salva a pessoa. Salva a pessoa. Você consegue comer a mesma coisa que você vai comer. Quando eu falo de ultraprocessado, que eu falei lá atrás, só um parênteses, tá? Basicamente, tudo que você vai abrir de pacote, tá? Basicamente, como regra, é isso. Ou seja, o alimento veio da natureza ou veio da indústria. Se veio da indústria, via de regra, é um ultraprocessado. Então, mais cuidado com isso. Então, se você não mudar nada na sua alimentação, cuida para que antes de você consumir um ultraprocessado ou alguma forma de açúcar, amido, né, carboidratos mais intensos, mais massa, pizza, sanduíche, bolacha, biscoito, bolo, e por aí vai, você tem uma técnica, um truque que é fácil e é barato. Você consome, em primeiro lugar, um pouco de vinagre, que pode ser na salada. Aliás, a melhor coisa que você pode fazer para a sua saúde e para o seu equilíbrio da sua glicemia é comer uma salada. Ela tem todos os elementos que você precisa para que o açúcar entre de forma muito lenta na sua circulação. Tem vinagre, tem fibras e tem gordura. O vinagre que você temperou, a gordura é o azeite, e as fibras, qualquer salada vai ser riquíssima em fibras. Então, essa é uma forma de mitigar bastante os efeitos nocivos do açúcar. Não vai mitigar alguns outros, mas pelo menos os efeitos ligados ao pico glicêmico vai mitigar pra caramba. E aí, ligado a isso, está, de certa forma, a obesidade, a gordura no fígado e por aí vai. Então, só isso, se você pegar uma coisa dessa entrevista toda, eu diria que talvez isso aí seja o mais importante. Vamos fazer uns cortes nela, pode deixar. Vamos falar de ômega 3, Ed, assim, tem 3 tipos de ômega, tu fala muito bem, de fácil entendimento, o que não pode faltar? Eu vou na farmácia e vou comprar ômega 3, como é que eu escolho? Para que serve? Legal. Ômega 3, você tem 3 tipos. Eu não gosto de falar sigla, porque sigla é chato, né? Mas são ALA, EPA e DHA. Não precisa lembrar disso. O que você precisa saber é o seguinte: tem muita marca, muito produto fazendo propaganda da quantidade de ômega 3 de determinados produtos, mas que é um ômega 3 ALA. Aonde está o ômega 3 ALA? Em todas as fontes vegetais. O ômega 3 de fonte vegetal tem um valor biológico, um valor de biodisponibilidade, ou seja, a quantidade que o corpo vai aproveitar daquilo, muito baixa, de mais ou menos 15%. Porque esse tipo de ômega 3 vegetal ele vai ser convertido nas 2 fontes que a gente encontra de forma mais pura, de fácil absorção nos produtos de origem animal, que é EPA e DHA. Então, essa fonte vegetal ela tem que ser convertida nos outros, nessa conversão 85% se perde. Então, não é um ômega 3 que vale a pena. Então, o que você tem que ver quando você compra ômega 3 são 2 siglas que estão atrás. Isso você tem que ver, não tem como não ver. Você não precisa saber o que elas significam, para que servem, mas tem que ter EPA, EPA e DHA. A soma desses 2 tem que dar 1000 miligramas. Isso é importante. No ômega 3, você tem que buscar
1.000 miligramas por dia de EPA mais DHA. Então, dito isso, você tem fontes, obviamente, naturais, sem ser de suplemento de cápsula de ômega 3, nos peixes, nas carnes, mas é importante que sejam animais soltos. Quando você vai para animal de cativeiro, você tem um outro ômega que se sobrepõe ao ômega 3, que é o ômega 6. E aí você acaba tendo um desequilíbrio muito grande entre o ômega 3 e o ômega 6. Aliás, essa é a razão pela qual a gente precisa suplementar o ômega 3 hoje, no geral. Porque os animais estão comendo comidas que não são naturais para ele. Olha só, a gente, as vacas, os peixes, as cabras, as galinhas, todo mundo come grão. Obviamente que tem alguma coisa muito errada aí na alimentação de alguém, né? A gente com certeza tem centenas de milhares de alimentos no mundo e todo mundo está comendo os mesmos grãos. Então isso está fazendo com que o perfil lipídico, né, o perfil de gordura dos animais esteja completamente alterado. Aí você vai lá e come os animais, você está tendo uma quantidade de ômega 3 que seria natural, muito menor na sua ingestão do que seria na vida real, né? E por que a gente tem que comer? Por que tem que ter o ômega 3? O que ele faz no nosso organismo que é benéfico? Ele é super importante para preservação do nosso coração e para preservação e funcionamento do nosso cérebro. Então, quando eu falo EPA e DHA, um é mais importante para o cérebro, um é mais importante para o coração. E são os dois grandes órgãos do corpo, assim, que a gente tem que estar com eles sempre a todo vapor, funcionando da melhor forma. Dá para dizer que é a gordura boa? É a melhor gordura possível, mais importante. Bem importante. Ela é uma gordura, é um tipo de gordura poliinsaturada. Eu não vou explicar o que é gordura poliinsaturada, mas é uma gordura muito instável. O que quer dizer isso? Pressão, temperatura, luz, oxigênio, qualquer coisa estraga essa gordura. Então ela tem que estar muito preservada. Por isso que a maioria dos ômegas 3 já está bagunçada, é melhor você não consumir. Então quando você vai comprar um ômega 3 de farmácia, o que você tem que ver? Algum selo que indique a ausência de metais pesados, porque vem de peixe, e peixe está hoje, infelizmente, muito rico em metal pesado, e esse rico é ruim, não é um rico bom. E a gordura do peixe estraga muito rápido, né? Essa fração da gordura. Então, o que você tem que buscar? Um selo de pureza. Você tem dois selos principais de pureza no mercado. Um que chama IFOS, IFOS, e o outro que chama MEG3. Na farmácia hoje, se eu entrar numa Drogasil que tem aqui perto, tem várias marcas com esses selos. Então, ou seja, primeira coisa, rótulo da frente, você já vai ver lá IFOS ou MEG3. Então, no caso do ômega, essa informação já vai estar no rótulo da frente, importante, já vai ser um primeiro filtro. Aí você vai virar e vai ver quanto de EPA e DHA tem atrás. Somou 1.000 miligramas, aí você vai por preço, porque aí você já tem a garantia de qualidade do produto, aí você vai por preço. Muito bem. Mas não vai pelo preço se você não vê esses selos, por favor. Certo. Em vez de ser bom, pode ser ruim. Assim, nós temos 5 minutos, 4 minutos, e eu quero que tu fale assim, que eu sei que não tem como falar rápido, o porquê que não tem que ficar de olho na caloria, né? Até porque no início, e eu quero que tu encerre falando sobre isso, assim, tu falou os prazeres da carne. A gente não está aqui para dizer que não se tenha que comer, que beber, mas cuidado com os prazeres da carne, né? Eu queria construir um fechamento em torno disso para que a gente possa falar sobre o grande objetivo do programa, que é viver mais e viver bem. Perfeito. Tudo que você faz hoje, então eu não vou falar de caloria aqui para não vai dar tempo. Vamos ter que falar outro dia, já fica aqui o convite. Obrigado. Assim, cada decisão que você faz, e não é só alimentar, tá? É a decisão de como você se prepara para dormir, qual é a sua noite de sono, o que você come, o esporte, o exercício que você faz, a quantidade de proteína, tudo que você faz, e obviamente do outro lado, cada coisa errada que você faz, cada bebida que você vai tomar, cada doce que você vai comer, pensa que é uma conta bancária. Cada ação positiva você vai depositando, cada ação negativa você vai retirando, e o saldo disso tem que ser positivo. Você tem que tomar cuidado para que as suas boas ações, do ponto de vista de saúde, superem em muito as más ações, porque pensa o seguinte, eu comentei, né, há um pouquinho atrás, a gente está envelhecendo, a gente tem todo mundo tem duas versões futuras, né, nos extremos, a pior versão e a melhor versão. Tudo que você faz hoje vai te direcionar mais para a sua melhor versão ou mais para a sua pior versão.
E todo mundo que está nos ouvindo, eu tenho certeza que conhece alguém que envelheceu mal, que envelheceu doente, que envelheceu numa cama, que envelheceu dependente de alguém, de um familiar para cuidar, de um enfermeiro, que está com a cabeça bagunçada num corpo bom, ou que está com um corpo bom numa cabeça bagunçada. Ou seja, a gente está assumindo que isso é comum. Aliás, a gente está assumindo que isso é normal. É comum, mas não é normal. Então, quando você vai fazer as suas indulgências, que eu falei, é necessário, é esperado, é bacana, é legal, faz parte da vida, mas elas têm que ser exceção. Cada indulgência é uma retirada dessa conta bancária da vida. Faça ela, mas faça ela sem peso na consciência, faça feliz. Você vai comer o seu sorvete? Come o seu sorvete feliz. Mas fala, eu comi o meu sorvete. Agora, por alguns dias, eu só vou colocar coisa boa para dentro. Já foi, o meu teor de açúcar do dia já acabou ali. Então, é essa atenção que eu chamo. Proativamente, é uma decisão. Eu, a partir de hoje, escolho envelhecer da melhor forma possível. Porque a gente sofre com as pessoas que estão lá, mas você falou da finitude da vida no começo, e a gente se recusa a olhar para a nossa própria finitude, porque é muito desconfortável. É horrível olhar para a nossa finitude e assumir. Só que a partir do momento que você não olha e não toma a decisão, decidido está. A vida vai decidir por você. Então é uma decisão proativa, não é uma decisão passiva. Nós aqui no programa nós falamos sempre que o nome do programa é justamente para trazer essa consciência para a pessoa. O nome do programa é Tua Saúde. A saúde é tua e a decisão em ter saúde é única de qualquer pessoa. Inclusive na nossa Constituição diz, né, saúde é um direito de todos e dever do Estado. Mas eu, se fosse um deputado lá, teria colocado: primeiro, é um dever de cada pessoa de cuidar da sua saúde. Não tem como terceirizar a nossa saúde. E nós podemos encerrar, né, dizendo que o mais importante é não abrir os ultraprocessados. O que são os ultraprocessados, Ed? Só para ficar bem o recadinho para as pessoas. Praticamente tudo que está embalado. Praticamente. Tem algumas exceções, mas como uma regra que eu consigo falar em 30 segundos, que é o nosso tempo, é praticamente assim. Se você abrir um pacote, você tem ultraprocessados que são bons, tá? Você tem chocolates, por exemplo, de alto índice de cacau, pouquíssimos ingredientes. Você tem o whey, que é um tipo de proteína concentrada ou isolada. Você tem proteína, inclusive, de ervilha, arroz que eu comentei, são ultraprocessados, que são muito bons. Mas, via de regra, se tem pacote, toma mais cuidado e evita. Descasca mais e desembala menos, né? É uma regrinha aí que vale como uma verdade universal. Bom, nós vamos encerrar. Vou mandar um abraço pro pessoal que estava aqui no Facebook, mandar um abraço para a Nisa. Lembrando que semana que vem tem uma caminhada aí da Associação dos Pais Portadores de Autismo, os filhos portadores de autismo. Um abraço para a Ana e para o marido dela, para a Helena, Cláudio Medeiros, Sandra Flores. A Helena fez uma pergunta aqui, ó. É possível repetir sobre qual a recomendação do consumo diário de proteína? Vamos falar de novo aí, devagarinho. De 1,5 grama a 2 gramas de proteína por quilo de peso. Então, por exemplo, se você tem 50 quilos, você precisa de aproximadamente 90 a 100 gramas de proteína por dia. Lembrando que, eu reforço, lembra que o peso do ovo não é o peso em proteína, o peso da carne não é o peso em proteína, tá? Isso aí, muito bem. E mandar um abração para o Dudão, que está aqui mandando um abraço para todos nós.